Bom, pessoal, vamos ver um pouquinho agora sobre diluição, né? E para essa semana vamos ver se a gente consegue fazer os exemplos e os exercícios propostos para, além da diluição de soluções, também a concentração em ppm, né? Mas para começar, o que é diluição? Do nosso cotidiano, diluir, a gente tem a ideia de tornar mais fraco, né? Adicionar água. Então, quando a gente pensa em adicionar água, a gente pensa em diminuir a concentração. E é isso que acontece. A diluição torna a concentração do soluto mais baixa, pois aumentamos o volume da solução pela adição de solvente, normalmente que é a água, né? A quantidade de soluto é a mesma antes e depois da diluição. E é dessa situação que a gente tira a fórmula que a gente usa na diluição. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. C1 e C2 são as concentrações antes e depois. V1 e V2 são os volumes, né? Aqui está escrito errado, são os volumes antes e depois. Importante. A mesma fórmula da diluição, que é para diminuir a concentração pela adição de solvente, ela pode ser utilizada também para um outro fenômeno, que é quando eu evaporo parte do solvente, o que faz com que a concentração, ao invés de diminuir, ela aumente. Mas vamos para a aplicação de um exemplo. Lá na página 30 tem o exemplo 15, que fala aqui de um produto de limpeza, que a concentração dele, em formol, que é um agente desinfetante, é 37% massa-volume, ou seja, cada 100 ml da solução tem 37 gramas desse material. E a receita que eles passam é de pegar 50 ml do produto concentrado e adicionar mais 3 medidas de água, ou seja, 50 ml mais 3 medidas de água de 50 me dá um volume final de 200. Então, a concentração, que era 37%, ou como o próprio problema diz, 12,3 mol por litro, né? 12,3 mol por litro é a concentração inicial, ela está aqui, ó. O volume inicial é 50 ml, ele está aqui, o volume final é 200. Então, eu vou determinar qual vai ser a concentração final. Fazendo os cálculos aqui, a gente chega que a concentração, como o volume aumentou 4 vezes, a concentração vai cair 4 vezes. Então, cai para o valor de 3,07 mol por litro. Agora, a gente tem aqui o exemplo 17, né? O exemplo 17 é uma receita desinfetante. Seria 50 ml da solução concentrada e completar o volume até 500 ml, ou seja, uma diluição de 10 vezes, 50 para 500. Ele quer saber qual a nova concentração da solução, lembrando que o mol desse princípio ativo é de 30 gramas, né? No rótulo vem escrito que a solução é 37%, densidade da solução é 1 e tem 1000 ml dela, né? Então, qual que é a concentração inicial? A concentração inicial é esse 37 aqui. Qual que é o volume? Aquele 50 que ele utilizou. E ele levou para um volume final de 500 ml. Fazendo os cálculos, a gente chega aqui em que a concentração final ela cai 10 vezes, né? De 37 ela cai para 3,7. Mas o que é o 3,7? 3,7 é 3,7 gramas em 100 ml. Como eu vou fazer em litro? O litro tem 1000 ml, então eu multiplico isso aqui por 10. Então, eu vou ter que a solução ela é 37 gramas por litro. Como o mol da substância é 30, para eu saber quantos mols tem um litro é 37 por 30, vai me dar então a concentração final de 1,23 mols por litro. No exemplo 16, um professor precisou preparar 500 ml de NaOH na concentração 0,1 mol por litro a partir de uma solução que ele tinha,
quer NaOH 5 mol por litro. Qual foi o volume usado dessa solução? Qual que é o volume que ele queria produzir? 500 ml, está lá no corpo do exercício, então vai ser o nosso V2. Qual que é a concentração que ele quer no final? 0,1, está aqui o 0,1. Qual é a concentração da solução que ele tinha? 5 mols por litro. Então, fica faltando determinar somente qual o volume dessa solução 5 mol por litro que ele vai utilizar, que é o nosso V1 aqui, ou seja, o volume inicial, quer dizer que ele teve que usar a quantidade de 10 ml. Pessoal, vamos ver agora aqui concentração em ppm, os exemplos que tem na apostila, né? Lembrando sempre que você pode ir pausando o vídeo, você pode ir vendo a resolução do exercício novamente e depois tirar dúvida com a gente, né? Então, no exemplo 13, ele fala de um poluente, que é amônia, e ele se apresenta em 100 litros na quantidade 0,00007%, ou seja, está aqui, ó. Mas o que é isso? Ele quer expressar isso em ppm. Esse 0,0000007%, como ele está em 100 litros, quer dizer que 100 litros contém essa quantidade de litros de amônia. E concentração ppm, como você viu lá na videoaula, quantas partes do soluto eu tenho em 1 milhão de partes da solução. Então, a gente fala aqui que tem 7 vezes 10 a menos 7 em 100 litros. Quanto teria em 1 milhão de litros? Então, fazendo essas contas, a gente chega aqui em 1 milhão de litros, a gente teria 7 vezes 10 a menos 3 litros, né? Ou seja, a gente teria 7 vezes 10 a menos 3 ppm. Sempre precisar, vai dando uma pausa, hein, gente? O exemplo 14 fala de uma concentração de mercúrio mais 2, que é da ordem de 3 vezes 10 a menos 4 gramas, em 500 ml de água, né? E fala que o limite para o consumo dessa água é 0,5 ppm. Aí ele pergunta, essa água está em concentração dentro dos limites? Né? Ele vai perguntar isso aí para a gente. Quanto que tem em 500 ml? A gente tem a quantidade de 3 vezes 10 a menos 4 em 500. Quanto que teria em 1000 ml? Como eu dobrei o volume aqui, eu dobro também a quantidade de mercúrio que tem. Então, eu vou partir de que eu tenho 6 vezes 10 a menos 4 em 1000 ml. Então, como a gente está trabalhando com solução aquosa, a densidade da água é igual a 1 grama por ml. Ou seja, cada ml pesa 1 grama. Então, eu posso dizer que eu tenho 6 vezes 10 a menos 4 gramas de mercúrio em 1000 gramas de água, né, que seria o equivalente a 1000 ml. Se eu tenho 6 vezes 10 a menos 4 em 1000, quanto que eu teria em 1 milhão de partes desse sistema? Então, o que vai acontecer? Fazendo os cálculos, eu chego aqui, o sistema ele tem a concentração de mercúrio de 0,6 ppm, ou seja, a água está acima da especificação. Por quê? Porque o limite indicado era de 0,5 ppm. Então, a água está fora da norma de uso. Ok? Como eu falei, vai vendo o exercício, vai revisando, vai tirando dúvida, tá? Vai lendo devagarinho.